Pouco antes do início do Shabat, o estimado rabino David Cohen desmaiou em sua residência. Seu coração parou e os paramédicos lutaram para trazê-lo de volta, sem imaginar que sua alma já havia partido para outro plano. O que ele presenciou naquele momento mudou completamente tudo o que ele acreditava saber. David era um estudioso judeu devoto que durante toda a vida rejeitou Jesus até encontrá-lo pessoalmente após a morte. Essa não foi apenas uma experiência próxima da morte, mas sim uma revelação profunda que virou a vida do rabino de cabeça para baixo. Meu nome é David Cohen. Nasci em uma família ortodoxa no Brooklyn, Nova York, e desde pequeno fui criado imerso nas tradições judaicas, orações matinais com meu pai, aulas na escola hebraica à tarde e os jantares de Shabbat que duravam até tarde, recheados de discussões sobre a Torá e o Talmud ao redor da mesa. A fé não era apenas algo em que acreditávamos, ela definia quem éramos. Ela guiava cada decisão, cada momento e até mesmo cada respiração. Desde os meus 20 anos, sabia que queria me tornar rabino, não por status, mas porque a Torá tinha conquistado minha alma. Para mim, ela era mais que um texto sagrado. Cada palavra, cada pausa e cada mandamento possuíam um significado divino e profundo. Acreditava que a Torá era a revelação direta de Deus para o povo judeu. Minha missão era compreendê-la em sua essência e transmiti-la com exatidão e respeito. Passei anos estudando intensamente na Yesivá, memorizando não só a Torá, mas também o Talmud e os escritos dos sábios. Meus mestres eram homens de disciplina e sabedoria, e eu os seguia com dedicação. Após ser ordenado rabino, assumi uma posição na congregação, onde meus dias eram preenchidos com estudo, ensino e cuidado pastoral. Eu amava meu povo, nossas tradições e a responsabilidade de guiar nossa comunidade. Nunca tratei isso com leviandade. Eu acreditava na aliança feita com Abraão e reafirmada por Moisés, um pacto que definia nossa identidade e nosso destino. Quanto ao cristianismo, nunca senti ódio ou desprezo. Tive amigos cristãos e admirava a fé deles, especialmente seu compromisso com a oração e a família, mas via suas crenças como uma interpretação equivocada da verdade. Para mim, Jesus foi um mestre judeu, mas que se tornou o centro de uma fé que se desviou do caminho original. O Messias, conforme eu entendia, deveria trazer paz, restaurar o templo e reunir os exilados, não morrer em uma cruz romana. Quando conversava com cristãos sobre Jesus, ouvia com educação, mas evitava discussões profundas. Às vezes apresentava argumentos baseados na Torá para esclarecer nossa visão, sempre com respeito e sem ressentimento. Eu não era contra os cristãos, simplesmente acreditava que estavam enganados. Vinha de uma longa vida de estudo, oração e busca espiritual. Minha fé era firme, minha convicção sincera. Minha rotina era rigorosa e sagrada. Orações ao amanhecer, estudo da Torá com outros homens na sinagoga, preparação de lições, aconselhamento de membros da congregação e dedicação à minha família. Minha esposa Miriam era minha base, sábia, espiritual e amorosa. Juntos criamos nossos 3 filhos segundo as tradições judaicas. Mas tudo isso mudou numa tarde de primavera. Após aconselhar um casal jovem, comecei a sentir uma pressão estranha no peito. No início ignorei, pensando que era algo passageiro. Porém, a sensação se intensificou rapidamente, a respiração ficou difícil e minhas pernas falharam. Miriam percebeu que algo estava errado e chamou os paramédicos. Em poucos minutos, eles chegaram e começaram o atendimento. Eu, então, perdi a consciência. Mas, para minha surpresa, me vi completamente consciente, mais do que jamais estive, flutuando acima do meu próprio corpo. Eu observava, confuso, a cena que se desenrolava. Os paramédicos tentando me reanimar, Miriam em oração, e o silêncio parecia envolver tudo. Não havia medo, apenas uma estranha mistura de tristeza e desapego. Foi naquele momento que minha visão do mundo começou a se transformar para sempre. Era como se eu existisse separado do meu corpo. Continuei observando os paramédicos enquanto usavam o desfibrilador. Via meu corpo reagir aos choques, os músculos se contraírem. Um deles murmurou um palavrão. Outro conferiu meu pulso, balançou a cabeça e voltou a fazer compressões. Alguém disse, estamos perdendo ele. Mas eu pensava comigo mesmo, eu estou aqui. Não estou ausente, estou bem aqui. Mesmo assim, não conseguia fazer com que me ouvissem ou mexer um dedo. Uma calma estranha começou a tomar conta de mim.
Não era conforto, apenas silêncio. Não sentia mais medo, nem lutava contra o que estava acontecendo. Apenas observava desapegado. Aos poucos, o ambiente ao meu redor foi mudando, ficando menos nítido, como se a cena estivesse se apagando lentamente, como uma televisão sendo desligada devagar. Eu sentia que estava me afastando, não de forma brusca, mas suavemente puxado para longe. E de algum modo, eu sabia que estava cruzando um limiar, deixando para trás o mundo que conhecia. Conforme me distanciava da minha casa, das luzes da ambulância, dos movimentos frenéticos dos paramédicos, tudo isso foi desaparecendo, sumindo como névoa sob a luz do sol. O que veio depois não foi escuridão, mas algo totalmente diferente, uma luz. Mas não uma luz comum, vinda de uma lâmpada ou do sol. Essa luz não iluminava objetos nem projetava sombras. Era uma presença que me envolvia por completo, me preenchia, me convidava. Era uma luz viva, inteligente, quente e consciente, pulsando suavemente, como se respirasse. A cada pulsar, sentia crescer em mim uma sensação profunda de paz, clareza e amor na sua forma mais pura. O calor que emanava não era simplesmente físico, mas o calor de ser reconhecido e aceito plenamente. Penetrava todas as partes do meu ser, até aquelas que eu nem sabia que existiam. Meu medo começou a derreter, e a tristeza que sentia por flutuar acima do meu corpo ainda estava presente, mas agora se transformava em conforto, como o abraço cuidadoso de um pai segurando um filho chorando. Não havia sons da forma como os conhecemos, mas o espaço em si parecia se comunicar comigo, enviando uma mensagem silenciosa, uma compreensão que preenchia o ar. Aproxime-se. Esse convite mexeu profundamente comigo. Um impulso gentil, mas irresistível, me chamou para mais perto. Hesitei, não por medo, mas por incerteza. Toda a minha vida eu havia estudado que viria depois da morte, mas jamais imaginei algo assim. Não era o paraíso que eu havia esperado, nem o repouso da alma, muito menos um tribunal celestial. Era algo além de tudo isso. Sempre acreditei em Deus, mas o imaginei como algo distante, envolto em mistério e santidade inacessível. Mas essa luz, essa presença, era sagrada sim, mas também próxima, íntima, algo que me conhecia profundamente. Isso me assustava, não por julgamento, mas pela verdade pura de ser completamente visto. Eu podia sentir que aquela luz me examinava com total clareza, vendo não apenas minhas ações, mas quem eu me tornará ao longo dos anos. No entanto, não havia condenação, apenas um convite para algo maior. Dentro de mim, uma voz mais velha e firme, moldada por anos de estudo da Torá, sussurrava que aquilo não fazia sentido, que algo estava errado, que aquilo não tinha estrutura teológica. Mas outra voz, mais sincera e profunda, respondia: essa é a verdade que você sempre buscou. A luz não contradizia o Deus que eu havia adorado. Ao contrário, parecia sua plenitude, como se os véus que sempre tinha visto estivessem sendo puxados para trás, revelando a realidade por trás do mistério. Dentro daquela luz, percebi outra presença, alguém ali comigo. Ainda não via um rosto, mas sabia que havia alguém me observando, esperando com paciência serena. Conforme me aproximava, senti que não era apenas um lugar que me chamava, mas uma pessoa que me conhecia desde sempre, alguém que me chamava para si. E então essa presença começou a tomar forma, inicialmente como uma silhueta por trás de uma cortina luminosa, que lentamente se revelou completamente. Ele estava diante de mim, majestoso e radiante, sem ofuscar, com uma pureza que eu não consigo descrever com palavras. Seu manto parecia flutuar como uma brisa suave, iluminado por um fogo branco e delicado. Seu rosto não tinha imperfeições, era forte e gentil ao mesmo tempo, humano e atemporal. Mas foram seus olhos que me tocaram profundamente, olhos que me conheciam de maneira completa, que penetravam além do que eu construíra, além da minha fé, confiança e dúvidas. Seus olhos não julgavam, só acolhiam. Quis desviar o olhar, mas não consegui. Eu sabia quem ele era, mesmo que durante toda a minha vida eu tivesse negado isso, refutado as crenças de seus seguidores. Agora, diante dele, não havia mais como negar. Era Jesus. O nome ecoou dentro de mim silenciosamente. De repente, tudo começou a desmoronar em mim. Minhas certezas, meu orgulho, minha resistência. Minhas pernas fraquejaram e eu caí, não por fraqueza física, mas pelo peso da verdade que finalmente compreendia.
Passei a vida buscando a verdade, acreditando tê-la encontrado na Torá. Mas diante dele percebi que só havia visto uma sombra, uma parte pequena de algo muito maior. Ele se aproximou e, sem olhar para mim, falou meu nome, David. Sua voz, cheia de amor e autoridade, parecia chamar algo dentro de mim. Você buscou a Deus toda a sua vida, disse ele. Você o amou e serviu, e ensinou sua palavra com devoção. Lágrimas correram pelo meu rosto. Quis falar, explicar, defender minhas crenças, mas não consegui emitir uma palavra. Você foi fiel, continuou ele, mas não compreendeu a plenitude do plano. Essas palavras não me feriram, mas tocaram a minha alma com a força da verdade. Senti-me exposto e amado ao mesmo tempo. Todo o meu conhecimento, minha confiança e minha vida de estudo não haviam me preparado para aquilo. Ele não estava bravo, não estava ali para me condenar, mas para revelar. Você conhece as Escrituras, disse. Segui o caminho da obediência, mas a Torá nunca foi o destino. Era um guia. Sua voz trazia tristeza e esperança. Você honrou a aliança, mas a aliança apontava para mim. Meu coração se partiu, não por sentir-me traído, mas por perceber que havia perdido algo essencial. Todos aqueles anos, todas as orações, e mesmo assim ele não me rejeitou. Ele me acolheu, viu tudo o que eu era e o que eu não era, e ainda assim me atraiu para mais perto. Chorei não por medo, mas porque algo maior me era oferecido, uma verdade, uma plenitude, uma satisfação que eu nunca havia conhecido. Ainda assim, uma pequena parte de mim resistia. Por quê? Perguntei a ele em silêncio. Ele olhou para mim com olhos ardentes de compaixão e respondeu: porque eu te amo, e porque você está pronto para ver. Enquanto me ajoelhava diante dele, ainda tremendo sob o peso da sua presença, a luz ao nosso redor se intensificou, tornando-se ainda mais profunda e rica. Sentia algo mudar não fora de mim, mas dentro de mim. Jesus estendeu a mão, não fisicamente, mas de um modo maior. De repente não estava apenas em pé naquela luz, mas dentro de uma visão. Vi-me numa montanha, sentindo o vento bater no rosto. Reconheci o lugar imediatamente, o Monte Moriá. Vi Abraão, velho e firme, seu rosto decidido. Ao seu lado, Isaque, jovem e inocente, carregava a lenha para seu sacrifício. Eu havia ensinado essa história muitas vezes, como um teste supremo de fé e obediência, mas agora via ganhar vida. Senti a confiança silenciosa de Abraão, o coração calmo de Isaque. Vi a faca subir, e pouco antes do golpe, um anjo gritou: Abraão, pare! Um carneiro apareceu preso nos arbustos. Então a cena mudou. Outro monte, outro sol. Desta vez não havia carneiro. Vi Jesus carregando uma cruz, sangue escorrendo pela testa, o corpo ferido e quebrado. Diferente de Isaque, que parecia alheio ao que o aguardava, Jesus sabia exatamente o que enfrentaria e ainda assim escolheu seguir adiante, voluntariamente. Fiquei sem ar. A história de Isaque não era só um teste de fé, era uma prefiguração. O filho de Abraão foi poupado, mas o filho de Deus não. Antes que eu pudesse assimilar isso, outra cena surgiu. O deserto, os israelitas doentes, sofrendo com as picadas de serpentes venenosas. Moisés segurava uma serpente de bronze erguida num poste, orientando o povo a olhar para ela para que sobrevivessem. Era um episódio estranho da Torá, que eu nunca compreendi completamente. Por que Deus pediria que encarassem o símbolo daquilo que os machucava? Então, sobrepondo a cena, vi Jesus na cruz, de braços abertos. Lembrei-me de um versículo do Novo Testamento que antes eu tinha lido e ignorado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem deve ser levantado. Minha boca secou, meu peito apertou. Não eram meras coincidências ou reinterpretações criativas do cristianismo. As conexões eram precisas, exatas, divinas. Depois os profetas apareceram. Um homem maltratado, ensanguentado, desprezado, com o rosto tão desfigurado que mal parecia humano. Isaías 53. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Pelas suas feridas fomos curados. Vi aquilo não como uma metáfora, mas como uma realidade viva. Depois veio Zacarias. Olharão para mim, aquele que transpassaram, e lamentarão por ele como se lamenta por um filho único.
Esse versículo sempre me confundira. Como poderia Deus ser transpassado? Agora eu entendia. Era Ele, Jesus. E então o Salmo 22, cujas palavras ecoavam em minha mente, furaram minhas mãos e meus pés, dividiram minhas vestes entre si e lançaram sortes pela minha roupa. Cada verso, cada imagem se encaixava. Tudo o que eu tinha estudado sobre a Torá, os profetas, os escritos, as sombras da verdade, ganhavam substância diante de mim. Sempre acreditei na Torá, nos profetas, e até ensinei e defendi esses textos. Mas nunca tinha percebido o que os unia de fato. Jesus não contradizia as Escrituras, ele as cumpria por completo. Abalado, me voltei para ele. Seu olhar não trazia acusação, apenas compaixão. Por que você estudou as Escrituras, mas não reconheceu aquele de quem elas falam? Ele perguntou. Minhas pernas vacilaram. Eu estava despedaçado, mas ali estava ele o tempo todo, escondido, à vista de todos, e eu não o tinha enxergado. A luz ao nosso redor se expandiu, como se a cortina da realidade fosse lentamente afastada. Eu sentia Jesus ao meu lado, embora ele não falasse. Sabia que estava me revelando algo que poucos tinham a chance de ver, o céu. Quando entrei ali, percebi que não era um lugar no sentido tradicional, mas uma presença, tudo saturado por um amor puro e intenso, diferente de qualquer coisa que eu já conhecera. Não era simplesmente algo ao meu redor, era parte de mim, pulsando em cada pensamento, movimento, respiração. A paz ali era única, uma quietude que não era silêncio, mas uma melodia intrínseca à própria existência, uma harmonia que sustentava a realidade. Olhei ao redor e vi pessoas, não corpos físicos, mas seres feitos de luz e alegria, movendo-se sem esforço, sem as limitações do tempo ou da gravidade. Em seus olhos não havia tristeza ou arrependimento, apenas uma alegria serena, fruto de estarem finalmente em casa, plenamente reconhecidos. Isso me tocou profundamente. Cada um ali era completamente conhecido e amado. Não havia máscaras, medos ou vergonha. Eram inteiros. Observei seus relacionamentos, pessoas reunidas, rindo, abraçando-se silenciosamente, conectadas não por uniformidade, mas por um propósito e espírito comuns. Não havia competição nem egos inflados, apenas uma conexão perfeita uns com os outros e com a fonte de tudo. Senti Deus presente em toda parte, como um vento quente e invisível que tocava cada fibra do meu ser. Me voltei para Jesus e vi seu rosto irradiando uma luz que tornava aquele reino ainda mais brilhante. Ele disse, isto não é uma recompensa, mas a plenitude do amor, um relacionamento levado à sua completude. Ele apontou para a imensidão onde as pessoas se alegravam em harmonia silenciosa. Elas estão aqui não porque cumpriram regras, mas porque me conheceram, porque receberam o que lhes foi dado gratuitamente. Fiquei em silêncio, sobrecarregado. Minha vida inteira havia girado em torno da obediência, disciplina e esforço, e ali estava eu diante de uma alegria que nunca imaginei, não conquistada por mérito, mas nascida do relacionamento. Perguntei, eles conquistaram isso? Jesus respondeu com suavidade, eles receberam. Não diminui a lei ou a beleza da Torá, apenas mostra o seu verdadeiro propósito. A lei não é uma escada para subir, mas um sinal a ser seguido. Uma parte de mim já sofria com a ideia de partir dali, mas sabia que ainda havia mais para ver. A luz e a alegria daquele lugar se alojaram em minha alma, e tudo mudou. O calor não desapareceu de uma vez, mas foi se apagando lentamente, como brasas que esmorecem. A música cessou, a harmonia se dissipou, e veio o frio. Não o frio físico, mas a ausência completa de paz, de presença, de amor. O ar daquele lugar, fosse lá do que fosse feito, parecia denso e pesado de tristeza. Eu não estava mais em radiação, mas imerso numa sombra sufocante, uma rejeição da luz. No começo mal podia enxergar, mas meus olhos se ajustaram e comecei a distinguir formas. Moviam-se lentamente, ou talvez não se movessem. Algumas estavam encolhidas sobre si mesmas, outras vagavam em círculos, tentando agarrar algo invisível. Suas formas pareciam humanas, porém desbotadas, como sombras do que já foram. Em seus rostos via não tormento causado por forças externas, mas uma dor interna, arrependimento e uma tristeza profunda demais para palavras. Essas almas não eram punidas por fogo ou grilhões, mas pela separação que sabiam que poderia ter sido evitada. Elas ansiavam pela luz, pela presença que haviam deixado para trás, não por ignorância,
mas por escolhas. Jesus estava ao meu lado novamente. Sua presença parecia distante, como um sussurro suave em meio a uma tempestade. Esta é a realidade da separação, disse ele com uma voz carregada de tristeza, não de condenação. Não punição, David, mas consequência. Eu não consegui falar. Eles eram amados, continuou ele. Cada um deles, assim como você. Mas o amor não pode forçar. Ele convida, e o amor rejeitado torna-se separação. Quis desviar o olhar, mas não consegui. Vi uma mulher perto da borda de um enorme vazio, seus olhos fixos em algo distante, talvez na luz que eu havia visto antes. Lágrimas escorriam silenciosas pelo seu rosto, enquanto estendia a mão, tentando tocar algo que um dia conhecera. Outros agavam sem rumo, repetindo as mesmas escolhas sem fim, e havia aqueles sentados, imóveis, entorpecidos, perdidos. Um grito nasceu dentro de mim, não de medo, mas por eles. Perguntei a Jesus, por quanto tempo estarão aqui? Ele não respondeu diretamente. A verdade deve ser escolhida, disse. Eles não a aceitaram lá e não a aceitarão aqui. Desabei. Meu coração parecia se partir. Passei a vida acreditando na justiça e na consequência, mas isso era insuportável. Não porque fosse injusto, mas porque era definitivo. A dor estava no saber o que eles haviam perdido e ainda assim escolherem permanecer separados. Jesus olhou para mim com compaixão e tristeza. Por isso eu vim, disse suavemente, não para condenar, mas para salvar. Naquela hora entendi. Ele não estava irado com eles, não os condenava. Havia chorado por eles e ainda chorava. Depois da escuridão, a luz retornou, não de súbito, mas como a aurora rompendo a noite profunda. O calor de sua presença me encheu outra vez e chorei, não por medo, mas pela dor do que vira. Jesus permaneceu ao meu lado em silêncio, deixando o peso da experiência se assentar. Depois, sem dizer palavra, começamos a nos mover, não andando, mas atravessando algo invisível até estarmos diante de um pergaminho aberto, mas não feito de pergaminho, e sim vivo. Palavras surgiam em sua superfície, brilhando, mudando, como se gravadas em fogo eterno. O pacto, disse ele, você o amou, guardou e viveu por ele. Fez bem em orá-lo, pois é sagrado, mas nunca deveria carregá-lo sozinho. O pergaminho se abriu mais, e vi novamente a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, depois os profetas, os salmos, os escritos. Enquanto olhava, trechos começaram a se conectar, como fios sendo puxados firmemente. Gênesis 22, Abraão e Isaque, Êxodo 12, o sangue do cordeiro, Números 21, a serpente de bronze, Salmo 22, perfuraram minhas mãos e pés. Isaías 53, ele foi esmagado por nossas iniquidades. Zacarias 12, olharão para aquele que foi transpassado. Cada verso, cada evento, cada profecia ganhava um novo significado. Aqueles não eram textos aleatórios, eram peças de um quebra-cabeça divino que eu estudará a vida inteira sem enxergar a imagem completa. Não vim para abolir a lei ou os profetas, disse Jesus com voz firme, mas para cumpri-los. Aquelas palavras me atingiram não como condenação, mas como uma espada que corta. Sempre ensinei que a aliança com Israel era eterna, que as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó eram inquebráveis. Ainda acredito nisso, mas agora vejo algo que nunca entendi. A aliança não é completa em si mesma, é um começo, uma base, um caminho que aponta para além de si mesma. Ele me disse que todo sacrifício, cada festa, toda lei, tudo apontava para o futuro, não para apagar o passado, mas para levá-lo à sua plena realização. Senti o peso dessa revelação, me faltava o ar. Por tantos anos, sussurrei para mim mesmo que ainda estávamos esperando. Ele respondeu suavemente, eu já cheguei, mas muitos não me reconheceram, porque buscavam poder, não amor, um trono, não uma cruz. Pensei nas orações que conduzi na Páscoa, na esperança pelo Messias em Jerusalém no ano seguinte, e agora percebia que ele já havia vindo, e eu não o reconheci. Meu coração se partiu, dividido entre tristeza e amor. Eu havia ensinado a esperar, disse em voz baixa, dizendo a eles que ele ainda não tinha chegado. Jesus se aproximou, fitou-me profundamente e disse, agora estou mostrando a você que ele já veio. A aliança não está quebrada, está cumprida. As promessas não foram esquecidas, estão completas.
E você, David, é amado. Sua fé não foi em vão, ela o trouxe até aqui. Cobre o rosto e chorei, não de vergonha, mas de admiração. Passei a vida defendendo aquilo que julgava ser a verdade absoluta, mas agora entendia que aquilo era apenas uma parte bonita, mas não o final. Ali estava ele, a Torá viva, o cumprimento da lei, a personificação de tudo que esperei. Sabia que não poderia voltar a ser o mesmo. Fiquei diante dele, desfeito com tudo que havia testemunhado, céu e inferno, luz e escuridão, as escrituras ganhando vida de maneiras que jamais imaginei. Meu coração estava ferido, mas aberto. Pela primeira vez não me apegava ao meu conhecimento, apenas escutava. Jesus me olhou. Embora não houvesse trovões nem relâmpagos, senti que algo grandioso estava prestes a ser dito. Você tem sido fiel. Ele perguntou, com voz firme, porém gentil. Você amou a Deus com todo o coração, toda a alma e toda a força. Ensinou sua palavra com sinceridade e devoção. O peso dessas palavras caiu sobre mim. Ele não ignorava meu passado. Estavam orando. Então continuou. Agora você é chamado para algo maior. Você deve ser uma ponte entre o que foi e o que é, entre a aliança que você viveu e o cumprimento que agora viu. Ele fez uma pausa, dando tempo para que eu absorvesse tudo. Há outros como você, disse, que amam a Deus profundamente, mas ainda não enxergaram a plenitude do seu plano. Você deve ir até eles, não para condenar, mas para revelar o que agora sabe. A responsabilidade me esmagou. Eu, um rabino que antes rejeitava tudo isso, agora incumbido de testemunhar a verdade que antes neguei. Por quê? Eu sussurrei. Ele respondeu. Porque seu coração é sincero. Porque você busca a Deus, não com orgulho, mas com amor. E porque aqueles que confiam em você ouvirão quando você falar. Caí de joelhos, sentindo-me indigno. Ele respondeu. Ninguém é digno, mas todos são amados. Agora você é enviado. Suas palavras não dissiparam meu medo, mas me deram força. Percebi que este chamado não vinha da culpa, mas do amor. Amor por Deus, pelo povo e pela verdade que sempre esteve ali, esperando. Eu aceitei, e naquele momento tudo mudou. A luz permaneceu, mas agora havia um puxão, não para longe dele, mas para o mundo que deixará para trás. É hora, ele disse. O que você viu não é só para você. Deve ser compartilhado. Não queria partir. Cada parte de mim queria ficar naquela presença perfeita, mas sabia que ele tinha razão. Com um último olhar, ele deixou algo dentro de mim, não físico, mas espiritual. Uma clareza, um fogo que eu sabia que nunca se apagaria. Então veio a queda. Não para baixo, mas para dentro, como se fosse arrastado por camadas da existência. A luz desapareceu, o calor cessou, e a paz deu lugar ao barulho. A dor chegou, aguda, paralisante. Meu peito parecia esmagado. Ofeguei, engasgado pelo ar. Meu corpo se contorceu. Uma luz branca, brilhante, fria pairava sobre mim. Ouvi máquinas, vozes, gritos. Ele voltou. Fique conosco, Rabino. Fique conosco. Mão pressionando meu corpo, agulhas nos braços, almofadas geladas na pele. Eu estava de volta, no hospital, preso à concha que deixará para trás. A dor era esmagadora, não só física, mas emocional. O contraste entre onde eu estivera e onde estava agora tornava tudo insuportável. Ainda assim, eu respirava. Cada respiração era difícil, mas era vida. Virei a cabeça e vi Miriam ao meu lado, segurando minha mão, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela sussurrou meu nome, mas eu não conseguia falar. Minha garganta seca, meu corpo fraco. Só conseguia olhar para ela, esperando que visse que eu estava vivo e que tudo havia mudado. Lutei para falar. Nos dias seguintes, por fora eu parecia calmo, mas por dentro uma tempestade rugia. Deitado naquela cama, cercado por máquinas, minha alma tentava entender o que tinha vivido. Sabia o que vi, sabia que encontrei. Não havia como negar, mas ainda não conseguia falar. O medo dominava, não da morte, pois já a tinha cruzado, mas do que aconteceria se contasse a verdade. O que minha esposa pensaria, meus filhos, meus alunos, minha congregação, me chamariam de louco, traidor, minha identidade,
construída sob meu papel de rabino, professor da Torá e líder da comunidade, agora se abalava. O que eu deveria fazer? A culpa me afogava por não ter visto antes e por ficar em silêncio agora. Mas o medo falava mais alto. Na terceira noite, sem conseguir dormir, meu corpo ainda dolorido, sentei-me lentamente e peguei um livro que nunca abrirá de verdade, o Novo Testamento. Um presente de um conhecido cristão, guardado por anos, esquecido por orgulho. Minhas mãos tremiam ao abrir a primeira página. Li devagar, cuidadosamente, e ali estava ele, não só o Jesus da luz que encontrei, mas o Jesus dos profetas, caminhando pela terra, falando, curando, ensinando. Cheguei ao Sermão da Montanha e li suas palavras. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Foi como uma onda que me invadiu. Não era uma religião diferente, mas a continuação, o cumprimento de tudo o que eu havia ensinado. As sombras ganharam forma, e eu sabia que não poderia mais permanecer em silêncio. Quando voltei para casa, tudo parecia igual. A mesa de jantar, as estantes de comentários da Torá, a mesa na porta. Mas eu não era o mesmo. Andava pela casa como um estranho em uma pele familiar. Sabia o que precisava fazer, mas um medo pesado pressionava meu peito como uma pedra. Comecei pela minha família. Numa noite, nos reunimos na sala de estar. Miriam, sentada à minha frente, segurava uma xícara de chá quase intocada. Meus 3 filhos, já adultos, sentaram-se em silêncio, preocupados, respeitosos, mas expectantes. Eles tinham sido pacientes comigo desde meu retorno do hospital, mas podiam sentir que algo estava por vir. Eu preciso contar o que aconteceu, disse. E então compartilhei tudo: a luz, a presença, o encontro com Jesus, as visões da Torá, o céu, o inferno, as palavras dele. Observei seus rostos mudarem. Confusão, descrença, e então algo mais profundo. Meu filho do meio, sempre o mais falante, se inclinou para a frente. Você está dizendo que acredita em Jesus? Perguntou. Pausei e assenti. Sim, eu o conheci. Não apenas ouvi falar, eu o vi. Finalmente entendi. Ele é o cumprimento de tudo que acreditamos. Os olhos de Miriam se encheram de lágrimas. Ela não falou. Apenas me olhou como quem tentava reconhecer o homem que conhecia há décadas. Minha filha quebrou o silêncio. E a Torá? Tudo o que você nos ensinou? Ainda é verdade? Sim, respondi, mas agora vejo o quadro completo. Ele não apagou a Torá, ele a completou. Não foi fácil. Houve lágrimas, perguntas, longos silêncios, mas eles ficaram. Eles ouviram e, de algum jeito, não se afastaram. O mais difícil ainda estava por vir, contar à congregação. Na manhã de um Shabat, com o coração acelerado, olhei para os rostos que ensinei por anos. Pessoas que confiaram em mim e cresceram sob minha liderança. Sabia que minhas palavras mudariam tudo. Preciso falar com eles, não apenas como rabino, mas como alguém que esteve à beira da morte e voltou transformado. Compartilhei minha experiência de quase morte com toda a sinceridade e humildade que consegui reunir. Falei da luz, da presença e das visões que tive, e então revelei algo que sabia que dividiria opiniões. Eu encontrei Jesus e hoje acredito que ele é o Messias que nossas escrituras sempre anunciaram. O ambiente ficou pesado. Suspiros preencheram a sala, seguidos por um silêncio profundo. Alguns murmuraram, outros balançaram a cabeça, uns choraram e houve até quem se levantou e saiu. Mas havia também quem ficasse, olhos fixos em mim, não com raiva, mas com curiosidade. Um homem no fundo, que sempre foi cético e com quem debatia nos estudos, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Não tentei convencer ninguém. Não entrei em discussões teológicas. Apenas contei a verdade. A minha devoção à Torá permanece viva. Minha identidade judaica não morreu. Ela se expandiu. Não abandonei a aliança. Pelo contrário, agora vejo seu cumprimento. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas também a mais honesta. E foi essa sinceridade que começou a abrir portas, embora não de maneira rápida ou organizada, mas genuína. A vida depois daquele encontro com Jesus não ficou mais fácil, mas ganhou clareza. Hoje não enxergo a Torá e o Evangelho como histórias separadas, mas como uma única jornada.
O que antes eu via como um caminho repleto de regras agora se revela como um mapa apontando para aquele que pode realmente cumpri-las. Cada vez que abro as Escrituras, tanto a Bíblia hebraica quanto o Novo Testamento, vejo com outros olhos. Onde antes enxergava mandamentos, agora reconheço promessas. Onde havia sombras, vejo a essência, o Messias. Meu estudo não diminuiu. Ao contrário, aprofundou-se. Passagens como Isaías 53 me emocionam até as lágrimas. O Salmo 22 ressoa com uma precisão assustadora. E os rituais Pesach e Yom Kippur ganham um novo significado quando vistos através da perspectiva de Jesus. Ele não anulou o que veio antes. Ele completou, e isso me transformou. Não compartilho essa história para polemizar, mas para convidar. Não estou aqui para debater doutrinas, mas para falar de alguém que conheci e que não posso mais ignorar. Alguns me receberam com carinho, outros reagiram com rejeição. Antigos colegas se afastaram, membros da comunidade me chamaram de traidor, falso professor. Não guardo rancor, entendo a dor e a confusão, pois já estive lá. Foi necessário um encontro com a morte para que eu enxergasse a verdade que antes não via. E a cada porta que se fechava, outra se abria. Conheci judeus, cristãos buscadores de diversas tradições, todos tentando encontrar um equilíbrio entre dois mundos. Para eles, digo, não há conflito em amar o Deus de Israel e seguir seu Messias. Jesus não é o fim do judaísmo, ele é a sua realização. Minha esposa Miriam, que antes ouvia em silêncio atordoada, hoje ora comigo enquanto lemos o Novo Testamento juntos. Meus filhos, inicialmente céticos, começaram a fazer perguntas mais profundas. Essa é uma jornada que não se impõe, mas que se revela aos poucos. E é isso que sinto que preciso fazer. Ser uma ponte entre a Torá e o Evangelho, entre a lei e a graça, entre as pessoas e o Messias. Aprendi a viver atento, aceitando perguntas e reconhecendo o custo dessa verdade. A verdade quase nunca é cômoda, nem sempre se encaixa nas caixas que criamos, mas tem o poder de libertar, curar e completar. Ainda sinto a falta da comunidade, do status, da segurança, sombras que se dissipam diante da luz que encontrei. Não trocaria esse encontro por nada. Ele mudou tudo. Por isso compartilho minha história onde posso, em igrejas, sinagogas, grupos pequenos, até mesmo em conversas informais. Não busco ser acreditado, mas sinto que devo isso àquele que me achou quando eu já deveria ter partido, aquele que me deu uma segunda chance, não só de viver, mas de conhecer a verdade. Se você está ouvindo até aqui, minha mensagem é simples. Busque a verdade, mesmo que ela desafie tudo que você acredita, mesmo que custe conforto, reputação ou comunidade, porque a verdade vale a pena. E quando você encontra não apenas uma ideia, mas uma pessoa, tudo muda, assim como aconteceu comigo. Antes eu lia a Torá como alguém que acompanha um mapa, certo de cada passo, convencido de entender o terreno. Mas hoje sei que o mapa apontava para um destino que eu ainda não havia alcançado. Desde que encontrei Jesus, as Escrituras não perderam valor. Pelo contrário, ganharam vida. Cada verso que ensinei, cada lei que defendi, agora carrega um significado que nunca havia percebido. Os sacrifícios descritos em Levítico são sombras de um sacrifício maior. As festas e festivais, compromissos que apontavam para seu cumprimento. Quando abro o Tanakh, não sinto perda, mas vejo cores novas, pela primeira vez. A Torá não foi apagada, foi iluminada. As promessas feitas a Abraão, Moisés e Davi não foram substituídas, mas completadas. Falo disso em encontros interreligiosos, grupos pequenos e eventos comunitários. Às vezes, em silêncio, outras, abertamente. Compartilho não como um pregador com um discurso pronto, mas como alguém que um dia acreditou ter todas as respostas, até encontrar a resposta. Quando digo que o conheci, não falo em sentido figurado. Morri e o vi. Fiquei diante daquele que rejeitei, olhei em seus olhos, e ele me resgatou. Essa experiência muda uma pessoa. Alguns acolhem a mensagem, escutam de coração aberto, fazem perguntas, outros rejeitam. Perdi amizades, alguns colegas rabinos não respondem minhas ligações, e fui chamado de confuso e traidor. Compreendo o preço dessa jornada. Perdi tudo que achava que sabia, mas ganhei algo maior: paz, clareza e propósito. Caminhar entre dois mundos não é simples. Ainda guardo Shabbat, ainda jejuo em Yom Kippur, ainda estudo Talmud.
Mas agora faço isso com a consciência de que a história não terminou na Torá. Ela continua no Evangelho, na cruz e no túmulo vazio. Aprendi a não buscar aceitação, mas a ser verdadeiro. Se minha história ajudar alguém a se perguntar se Jesus pode ser quem ele disse que é, então o risco terá valido a pena. Minha esposa Miriam está ao meu lado, firme e silenciosa. Nossas conversas sobre fé mudaram, e agora oramos juntos como nunca antes. Nossos filhos fazem perguntas difíceis, e eu os escuto, não para dar respostas prontas, mas para compartilhar a verdade que me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Se você ouve isso e tem dúvidas, não o culpo. Por muito tempo, eu também as tive, fechando a porta para o que não compreendia. Mas, de repente, Jesus a abriu, e o que encontrei não foi traição, mas a conclusão de tudo que eu já acreditava. Por isso deixo essa mensagem. Busquem a verdade, não o conforto, a tradição ou o consenso. A verdade pode custar caro, pode abalar suas bases, mas prometo que se você encontrar aquele que eu encontrei, jamais caminhará na escuridão. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.